Então, pessoal, para fazer a técnica do esfumato, se vocês tiverem o lápis 6B, 4B, 8B, algum dessas graduações maiores, ele vai ser mais macio e vai espalhar mais, vai sombrear mais, tá? Então, quem tem o lápis 6B pode estar utilizando, que vai facilitar. Se não, façam com o lápis de escrever mesmo, vocês vão conseguir também o resultado, só que não da mesma não da mesma forma que com o 6B, que com o 6B vai ficar mais escuro o sombreamento e ele espalha mais o grafite, ele solta mais grafite também, por ser um lápis mais macio, tá? Então, mas quem não tem, pode estar fazendo com o lápis de escrever para estar treinando a técnica também, não tem problema, tá? O que a prof mostrou antes na aula online para vocês foi o esfuminho, esse instrumento aqui que ele serve justamente para fazer o esfumato, para a gente fazer o sombreamento, né? Na falta dele, a prof usa para fazer sombreamento em áreas pequenas, né? Quando é um detalhe pequenininho, tipo dentro do olho, alguma coisa assim, eu utilizo o esfuminho. Esse pincelzinho de maquiagem, ele também me ajuda. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Ele vai espalhar o grafite também, só que ele não espalha com tanta intensidade quanto o esfuminho. Ele fica um sombreamento mais sutil, assim, mais leve, tá? Ele me ajuda bastante também quando eu trabalho rostos, eu uso, quando eu quero fazer um sombreamento mais leve, mais sutil em alguma área, eu utilizo ele no lugar do esfuminho, tá? Então, quem não tem o esfuminho pode pegar um pincelzinho de maquiagem que vai conseguir um efeito de sombreamento também. O retalhinho de tecido é um paninho assim, o meu já tá bem rasuradinho, bem manchadinho, porque eu sempre utilizo ele para fazer o sombreamento. Então, eu coloco ele em volta do dedo quando eu quero sombrear uma área maior, quando é, né, um fundo, uma roupa, enfim, uma área grande, né, que com esfuminho daí não ia render, ou ia ficar manchado. Então, eu coloco esse em volta do meu dedo para fazer esse sombreamento. Como eu falei para vocês, muita gente utiliza direto o dedo, até se vocês pesquisarem vídeos no YouTube, vocês vão ver bastante desenhista que utiliza diretamente o dedo para fazer o sombreamento. Mas não é aconselhado porque o dedo pode estar suado, a mão pode estar suada ou com creme e isso pode manchar e rasurar o nosso trabalho, certo? Então, essa é a apresentação do material. Eu peguei um pedacinho de papel também, que se alguém não tiver o paninho, né, um retalhozinho, alguma coisa, pode estar usando o papel da mesma forma, assim, em volta do dedo, que daí a gente consegue colocar mais pressão, eu vou demonstrar para vocês, para conseguir fazer áreas maiores, para conseguir sombrear também. Então, o esfumato, gente, é esfumaçar, como o nome diz, né? Então, por exemplo, eu tenho uma esfera e eu quero representar luz e sombra, como eu mostrei para vocês já naquela maçã, fazendo degradê, é basicamente isso. Aonde é sombra, onde eu quero representar a sombra, se vocês forem analisar mais de perto a obra Mona Lisa, vocês vão ver, por exemplo, nas roupas, assim, nas dobras do tecido, é feito esse sombreamento, assim, essas sombras, para dar essa profundidade, para dar essa impressão de tecido dobrado. Então, é com esse sombreamento que a gente consegue obter esses efeitos realistas, tá? Então, eu começo a base da mesma forma, fazendo uma área mais escura para representar a sombra, né? Quando eu vou fazer uma coisa esférica, eu sempre tenho que trabalhar esse movimento circular, para deixar volume, né? Senão ela fica achatada. Então, como eu tô trabalhando uma esfera, eu tô fazendo esse sombreamento no movimento da esfera, tá? Então, eu começo pintando com uma intensidade, eu vou soltando a mão, fazendo o degradê, como vocês já aprenderam na outra aula, tá? E o esfumato seria a gente espalhar esse sombreamento, esfumaçar, para deixar a pintura assim bem homogênea. Eu vou mostrar para vocês como funciona o esfuminho, tá? Esse treino vocês podem fazer num desenho, aplicar essa técnica, ou vocês podem só fazer exercícios assim de degradê e de ir preenchendo, né, para treinar a pintura, né? Então, fiz a minha base aqui, fiz o meu degradê, agora eu vou pegar o meu esfuminho para esfumaçar. Essa é a técnica do esfumato, ó, ele espalha. No caso lá ele fazia com a tinta, né? Mas no meu caso aqui, no caso pra gente testar, a gente consegue espalhar essa pintura, deixando uma pintura mais homogênea.
deixando ela mais sombreada realmente. Para isso que serve aqui o nosso esfuminho, ó. E o esfumato é isso aqui, ó, esse esfumaçar, né? Com a própria ferramenta aqui, com o próprio esfuminho, eu posso continuar a minha pintura. Quando a gente compra, ele vem branquinho, mas o meu já é bem velhinho, então ele já tá com a ponta preta, ele já tem grafite acumulado nele. E daí eu consigo, ó, pintar diretamente com ele, áreas claras, tá? Depois, em volta dessa esfera toda, se eu fosse finalizar ela toda, eu iria fazer o degradê aqui em volta dela toda, para não deixar essa linha de contorno. Então, sempre que vocês forem representar um desenho natural, um desenho realista, não deixem linhas de contorno, tá? Nunca deixem contorno definido. Esses contornos a gente sempre tem que dar um jeito de transformar em sombra, tá? Então, o esfumato é isso, esfumaçar, tá? Vou mostrar pra vocês com as outras ferramentas como que funciona, ó, vocês vão vendo que vai dando volume, vai dando forma pra figura, né? Tudo com essa técnica de degradê e esfumato, é isso que a Prof usa para fazer todas as pinturas, né, de realismo, de retratos que a Prof faz. Essas duas técnicas que eu expliquei para vocês é a base de tudo os trabalhos que a Prof faz, tá? Vou mostrar para vocês aqui com o pincelzinho o efeito que dá. Então, primeiro eu pinto, né, sujo com o meu grafite e daí depois eu venho espalhando, ó. O pincelzinho da maquiagem, ele também ajuda a tampar a textura, deixar a pintura mais lisinha, só que ele não deixa a pintura assim tão chapada quanto o esfuminho. O esfuminho ele deixa mais liso, mais prensado. E aqui ele não, ele faz uma camada mais sutil. Ó, e eu consigo também com o pincelzinho de maquiagem espalhar esse grafite, tá? E continuar a pintura também bem leve, bem sutil, só com o pincelzinho. Então, já dá um outro efeito do que o esfuminho. O paninho e o papel, eles vão dar um efeito parecido. Então, eu faço assim, ó, eu pinto uma área e daí depois eu boto pressão na minha mão para espalhar, ó. Então, quando eu quero fazer um fundo assim sombreado, geralmente eu faço assim. Só que daí eu não pinto, né? Porque eu não quero deixar essa pintura aparecendo. Então, eu faço num rascunho, eu sujo com o lápis 6B, aí eu pego o meu paninho, eu sujo ele nesse grafite e daí eu espalho para fazer o meu fundo. Quando eu quero uma coisa mais sutil, assim, né? Só um leve sombreamento para dar um acabamento, para remover um pouco as manchas. Então, é uma alternativa também. E com o papel higiênico a mesma coisa, né? Mesma coisa que no paninho. A gente coloca assim em volta do dedo e espalha. Então, essa seria a técnica do esfumato, pessoal. Fazer esse sombreamento, esse esfumaçado, né? Pode ser com as ferramentas que vocês têm em casa, vocês não precisam estar adquirindo novas, mas quem tiver alguma dessas ferramentas que a Prof mostrou, pode estar utilizando também, que facilita, certo? E eu trouxe também a minha lapiseira borracha só para demonstrar para vocês que para quem tiver ou para quem quiser adquirir, a gente consegue daí fazer os pontos de luz com essa borracha. Com qualquer borracha, na verdade, mas essa daqui ela é mais prática, porque ela parece um lápis, a gente consegue segurar com mais firmeza. Mas se quiser também pode cortar um pedacinho da sua borracha comum para deixar ela mais fininha. E ó, a gente consegue fazer os pontos de luz com a borrachinha depois. Aí sempre volto, dou uma espalhadinha, para não ficar nada assim artificial, sempre tem que ficar uma passagem bem natural. Tanto do sombreamento, das luzes e sombras, tem que ficar uma coisa bem natural, né? Então, seria basicamente isso. Qualquer dúvida, na hora de reproduzir a técnica, né? Treinem, pratiquem. Como eu disse, se não tiver o 6B, faz com o lápis de escrever. Se não tiver esfuminho, pode ser um pincel de maquiagem ou pega um tecidinho e coloca no dedo mesmo para te ajudar a sombrear. Mas treinem a técnica, certo? E qualquer dúvida, a Prof tá aqui para auxiliar vocês.